se você tá aqui e por algum motivo ainda não me segue, galerinha, faz favor, ó, já começa a me seguir imediatamente. Por quê? Tá a fim de tirar sua carteira de verdade? Então, começa a me seguir aí para você receber todas as orientações que precisa para tirar sua carteira de motorista. Hoje o nosso tema é sensacional, tá? Nós vamos exatamente como é que você precisa, criatura de Deus, ir para o seu exame e não ser mais reprovada. A primeira coisa que eu vou falar com você é, afinal de contas, o que é que significa ir para o exame? Nós precisamos entender algumas coisas para o seu exame. A primeira coisa é, nós temos que antecipar isso. Tem que ser feita uma preparação para o seu exame. Por que uma preparação? Essa preparação, ela vai te ajudar ao decorrer aqui, eu vou explicar detalhadamente, mas ela vai te ajudar a ficar mais tranquila ou tranquilo, a entender melhor o processo para você tirar sua carteira de motorista. Isso vai ajudar você nesse contexto geral, tá bem? Bom, você vai realizar essa preparação para se deparar com o seu exame. Ué, mas você já não faz isso? Quando você marca lá o seu reexame ou a sua primeira prova, quando você realiza suas aulas para o exame, você já não está se preparando? Hoje nós vamos falar de uma preparação mais detalhada. Hoje eu vou convidar você a pensar de fato no seu exame de direção. Você já parou para pensar que preparar para o exame tem muito mais coisa do que fazer as aulas, do que marcar a prova e de repente saber o dia, saber o horário? É muito mais do que isso. Bom, a primeira coisa então, você vai antecipar esse acontecimento. E você deve estar pensando assim, Flávia, como assim eu vou antecipar o meu exame sem ter o meu exame? Isso vai acontecer quando você vai ser convidado por você mesmo a ir visitar um exame aleatório. Você vai se preparar exatamente. E preparar como? Você vai escolher o dia, que é um dia de exame que você sabe que tem aí na sua cidade, o horário que é do exame, você vai se preparar como se você estivesse indo para o seu exame. Imagine você que quando você pensa em exame, você já treme nas bases, correto? Você já fica nervosa, fica ansioso, fica preocupado. Pior, já começa a dar aquele calafrio e nem dorme. Eu tenho muitos alunos que nem conseguem dormir à noite quando falam o exame está marcado. Ou o exame já está na agenda para a prova. Ai, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Então, nós vamos antecipar esse friozinho, esse incômodo que você tem só de pensar no exame, certo? E como é que você vai fazer isso? Bom, você vai se colocar como realmente estivesse realizando o exame. Você vai se aproximar dessa realidade o máximo possível. E essa realização, essa aproximação, você vai fazer primeiro, realmente escolhendo o dia que é o exame. Se colocando no horário para ir para o exame. Então vamos imaginar que você vai visitar um exame. Você não vai fazer prova, hein? Você vai visitar um exame. Quando você visita esse exame, existe ali uma coisa fenômena que acontece com o seu cérebro, com a cacholinha aqui, tá? Só um minutinho, pessoal, que tem um recadinho aqui pra mim. Ah, não vai dar pra me ver agora, mas tá tudo bem. Não consigo ver o áudio agora. Mas, olha só, é a galerinha que tá arrumando o YouTube pra nós, tá? Mas tá tudo bem. E aí eu vou dizer pra você assim, ó, afinal de contas, tá? Essa preparação, você vai observar que horas você vai ter que se arrumar, se planejar, pedir pra sair mais cedo do serviço, pedir pra... Você vai se organizar como se fosse o dia do seu exame. Mas não é. É apenas o quê? Uma visita. Flávia, mas como é que eu vou chegar no meu serviço? Como é que eu vou chegar nas minhas atividades? Vou falar, olha, hoje eu vou fazer uma... Não. Você fala, eu tenho um compromisso. Preciso realizar uma coisa. Tenho um compromisso com você. E realmente aí você se prepara. Vai sair mais cedo, vai pedir pra sair, vai... Sei lá o que você vai fazer. Mas você tem que se organizar. Você tem que chegar no exame como se fosse o seu exame. Se você só de pensar
já fica totalmente desbaratinado, fica extremamente nervosa, fica extremamente descontrolada. Imagina se preparando para ir para um exame que nem é o seu exame. Você vai sentir todo esse desconforto, só que com um pouco mais de atenção. Por quê? Porque você vai chegar na área do exame. Você só não pensou, você foi, você está lá. E isso vai fazer com que o teu cérebro entre em sintonia com o processo de tirar a carteira de motorista. Ele vai disparar todos os sentimentos, emoções e incômodos que você deveria apresentar só no dia do seu exame. Mas ele antecipa. Por quê? Porque você está visitando ali o exame, ele está antecipando, ele está começando ali. Então, chegou lá, já vai dar todos os sentimentos, todas as emoções que você teria no dia, mas você vai antecipar isso. Você vai trazer ele antes. Vai sentir da mesma maneira, porém, vai acontecer um fenômeno, uma coisa muito legal e bacana, tá? Vai acontecer aí com essa situação que você vai vivenciar. Vou falar um oi aqui, Raimundo, já falei, mas vou falar de novo. E você fazendo isso, você vai conseguir se preparar emocionalmente. Como, Flávia? Você estando na área de exame, vendo tudo acontecer, emocionalmente, você vai se colocar ali. Ai, o dia que for meu exame, a hora que for minha vez, ai, aquilo tudo, aqueles, vamos dizer assim, todos esses sentimentos e emoções que vai brotar, é como se fosse o dia do seu exame. Porém, tá? Você vai fazer o quê? Você vai começar a dominar esses sentimentos. Porque como não é o dia do seu exame, apesar do cérebro não saber que não é, você vai estar lá. Então, se você está lá, ele fica preocupado. Ele fala, ai meu Deus, é o dia. Ele vai reagir como se fosse. Mas você vai ter um domínio na mão. E qual é esse domínio? Você, na sua consciência, nossa, tô ansiosa, tô preocupada, mas deixa eu ver aqui como é que é isso. Aí é a hora de você prestar atenção nos detalhes. Aí, esse dia da visita, não é o dia do seu exame, hein? Não confunde. O dia da sua visita no exame de alguém aleatório é que você vai perceber e ficar de olho em tudo que acontece. Verificar ali que, de fato, muitas pessoas passam pela avaliação e muitas pessoas tiram a carteira de motorista. Não é um mito. Detalhe, não se trata de um boato. Ai, o exame é assim, assado. Ai, é difícil, é complicado. Não é um boato. Você vai vivenciar esse momento antes mesmo dele acontecer. E quando você vivencia isso, você traz à tona para tua realidade, para o teu sentimento, para as suas emoções, tá? Você vai proporcionar, certo? Uma estabilidade emocional, uma aquietação do coração. Flávia, mas só fazendo isso vai funcionar? Vai funcionar. Porque você está treinando o cérebro para aquele momento. Você está treinando a situação para aquele momento. Você vai ter que se dispor a isso. E aí você deve estar pensando assim, mas e se eu for lá, eu vou ficar mais nervosa? Eu acho que se eu for no local do exame, vai piorar. Porque só de pensar eu já fico nervosa. Imagina eu chegando no dia do exame, aleatório, e ver o exame lá. Eu acho que vai piorar para minha situação. É isso que a gente quer. A gente quer exatamente que você passe por esse momento, passe por essa situação, passe por esse turbilhão de emoções que vai aparecer. Mas não é o seu exame. Ou seja, você vai passar por isso, mas isso vai ser resolvido. Você vai conseguir equilibrar emocionalmente toda essa situação. E quando for o dia do seu exame, você já tinha levado, o pensamento já te tremeu. O estar no exame te trouxe uma certa ansiedade, um nervoso, mas isso já vai sendo acostumado pelo cérebro. E aí no dia do seu exame você chega e já está familiarizado. Já está comum para o teu cérebro o dia dessa prova. O dia desse exame já está gravado aqui. Porque você pensou, ficou nervosa. Pensou, foi no exame. Chegou lá, viu tudo,
ficou nervosa. E foi se acalmando e foi entendendo. Mas não era minha prova. Ah, mas eu não precisava ficar assim. Vai ter muitos diálogos internos com você. Mas esses diálogos internos é o que vai, de fato, resolver o seu problema emocional pro dia da sua prova. Exatamente. É isso que vai acontecer na hora da sua prova. Por quê? Novamente, você vai estar antecipando a dor. Você vai estar antecipando o conhecimento de como que é, como é que foi. É isso que vai acontecer. E é por isso que você deve sim fazer essa visita no exame, tá? Sem dar palpite no exame de ninguém, sem perguntar, sem ficar falando, você vai observar, certo? Você vai perceber ali o ambiente. É isso que é necessário para você fazer nesse dia específico de uma visita, tá bem? Bom, mas eu sei perfeitamente que você vai estar falando assim, bom, eu penso, fico nervosa, eu vou no local do exame, eu fico nervosa, isso vai me trazer angústia, vai me trazer, né, incômodo. Ah, eu acho que não preciso disso não, acho que eu não quero isso não, né? Eu vou te falar uma coisa. Quando você se colocar à disposição de realizar isso, você vai estar completamente no dia do seu exame livre de emoções que te atrapalham. Você vai estar totalmente dominando e controlando todas essas emoções. Porque você realizou um passo muito grande. Qual é o passo que você realizou? De enfrentar o exame antecipado. É igual andar de roda gigante. Ah, eu não ando. Aí você vai a primeira vez, ai, que frio. Vai a segunda vez, ai, que frio. Na terceira vez, você já vai andar e você fala, ué, é até que gostoso. Aí você sente ventinho, aí você já começa a olhar lá embaixo a galerinha, porque você foi treinando o seu emocional para o seu cérebro aceitar que aquilo é comum, que aquilo é natural. O exame é a mesma coisa. Você vai estar treinando, você vai estar colocando à disposição para você que aquilo é muito tranquilo, que aquilo é muito natural, que aquilo realmente é algo que você tira de letra. Você já está acostumado a passar por aquela emoção, tá? Por isso é importante aí você realmente tá colocando o teu cérebro aí para exercitar essa sensação, tá? De satisfação, de conter as emoções. Você vai se sentir muito mais calma, tá? E o cérebro, na hora da sua prova, ele não vai disparar nenhum sentimento extra. Nada que possa atrapalhar a sua prova. Por quê? Porque ele já sabe como é que é tudo aquilo. Então ele já vivenciou, igual a roda gigante. Primeira vez, segunda vez, aí na terceira, já sentiu aquilo. Aí você deve estar falando assim, Flávia, mas eu já fiz exame. Eu sei como é que é lá. Fazer exame não significa saber como é que é lá, tá? É totalmente diferente. Quando você faz exame, o que você faz? Você se prepara, muitas vezes, com aula para o exame, a gente vai falar daqui a pouco da aula. Você se prepara sabendo que vai ter a prova. Você fica em pânico quando descobre que é a data da prova. Você fica nervosa, você não dorme, mas você não se prepara para o exame. Você não chega no exame e fala, ó, deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu prestar atenção nisso daqui. Não, você chega para fazer. Isso quer dizer que o teu cérebro não está acostumado com o exame. Ele está acostumado a ser jogado no exame. E toda vez que ele é jogado, aquela reação, aquele sentimento de desespero, ele bate. Nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos antecipar isso e não deixar com que esse sentimento venha de fato acontecer no dia da sua prova, no dia do seu exame. Muitas vezes os alunos ficam extremamente apreensivos, tá? Só de pensar na prova, igual a gente já falou aqui. E aí, pega-se aula perto da prova. E aí a gente fala, mas eu preparei, peguei a aula, dei uma volta lá no local e eu não sei o que acontece na hora do exame. Eu chego no meu exame de autoescola e, puf, não consigo fazer a prova. Dá errado, eu fico nervosa, dá ansiedade, você não preparou para a prova. Você preparou para estar lá, mas você não foi lá antes. Isso traz esse desconforto, isso traz uma situação aleatória.
O que é muito importante, você deve estar pensando assim, ó. Flávia, mas o meu exame pode ser diferente do exame que eu estou ali, do exame que eu estou me preparando, que eu estou indo visitar. Eu vou deixar uma coisa clara para vocês aqui, ó. Existe um padrão de exame. Padrão. Regras. O exame sempre será igual. O exame sempre tem lá baliza, tem cidades que tem a garagem, tem cidades que tem o estacionamento. Regra é regra. Cada estado vai usar a sua regra e toda a regra deve ser usada. Vai ser cobrado dos alunos uma determinada atividade. O que diferencia um exame do outro exame? É exatamente a parte que eu me controlo emocionalmente para tomar decisões. Se eu ficar calmo o suficiente, livre das emoções que me atrapalham, para tomar as atitudes adequadas na hora da minha prova, provavelmente eu vou me sair 1000% melhor. Agora, se eu deixo simplesmente acontecer, aí eu começo a sentir tudo isso que nós já vimos aqui, tá? Você vai estar preparando um caminho para o seu cérebro, que é o seguinte caminho. Você vai estar colocando o teu cérebro de uma maneira a acostumar com o exame. Ele vai ficar acostumado. Ele pega ali, eu já vim aqui uma vez. Eu já sei como é que é. Olha ali, ó, a baliza é assim, ele chama assim. Olha, o estacionamento é assado. Agora vai para o percurso. Nossa, ele vai acostumando com aquele ritmo. E não todas as vezes que ele é jogado no exame. Uma pessoa um dia falou pra mim assim, Flávia, mas eu já fui pro exame 5 vezes. Será que meu cérebro já não tá acostumado com isso, não? Ele tá acostumado a ser jogado. Ele não tá acostumado a ser percebido. Ele não está acostumado a entender o que é o exame. Quando essa visita é feita, você entende o exame, porque você não vai fazer. Você vai preparar apenas o emocional, o teu psicológico, as tuas reações, que você chega lá, você tá até tremendo, você tá eufórica. Ou seja, isso você não faz. Isso, quem vai pro exame normalmente não faz. Eu peço para os alunos, muitos alunos eu falo, olha, visita lá, vai antes, conhece um pouquinho, vê como é que é a situação, né? Se coloca na situação de exame, como se fosse o exame, para ter essa sensação e o teu cérebro dominar essa emoção. Porque a hora que a emoção aparece na hora do teu exame, ele fala assim, eu já conheço, tá tudo bem, pode baixar a bola aí, que é assim mesmo. É assim que funciona. A hora que fala, fulano, vamos imaginar, Flávia, baliza. Quando eu não tô preparada, eu disparo. Mas quando eu tô preparada, eu sei assim mesmo, ele chama mesmo, ó, aí vai. Isso é extremamente importante, tá? Porque quando a gente coloca à disposição de ir, nós estamos nos colocando em primeiro lugar. E isso é muito sério, tá? Isso é extremamente sério. Porque se você achar que isso, eu acho que isso não vai funcionar não, Flávia, isso é bobeira. Isso aí, sabe, isso aí, tá acostumado já com o exame, já tomei sei lá quantas bombas, isso não vai funcionar comigo. Primeira coisa que eu vou dizer pra você, se você quer de verdade passar, e se você quer de verdade realmente controlar esse nervo, controlar essa emoção, você tem que dar o primeiro passo de prioridade para você. Se você começar a colocar empecilhos, obstáculos, dificuldades para você realizar um treino de uma visita, provavelmente na hora da sua prova você também vai encontrar muitos obstáculos. Por quê? Porque você está sendo sabotada indiretamente, inconsciente. Então eu já tô te contando agora. Quando vir aqui na tua cabeça aquele pensamento, precisa disso não. Que bobeira. Vou treinar pra ir no exame. Pra que isso? Só pra mim ir lá, vou gastar dinheiro à toa? Vou ficar, não vou fazer isso não, vou gastar meu tempo. Quando você tiver com esse pensamento, saiba que está sendo instalada em você a autossabotagem. Ela tá desviando você daquilo que é pra você enfrentar. E quando você tem que enfrentar aquela situação, é você que vai enfrentar. Não é o colega, não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, não é o marido. É você que vai estar lá na direção. É você que vai estar na moto. É você, criatura. Então, se você não olhar pra você
E se colocar em posição, eu tenho prioridade, eu quero passar nessa prova, eu vou realizar essa atividade e conhecer como é que ela vai ser, pelo menos por curiosidade. Eu vou dizer pra você, tome cuidado e fique alerta. Existe ali, ó, uma autossabotagem inconsciente. Mas como eu tô te contando agora e você tem consciência disso, não aceita. Não aceita essa situação, tá? Passa por cima dela e realiza o que de fato precisa ser realizado, tá? Não deixa passar batido. Bom, já falamos que o exame, às vezes, você deve pensar, mas o exame é diferente do outro, tá tudo bem. Eu vou chamar você agora para fazer uma reflexão. Lembra da sua primeira aula de autoescola? Ou a primeira vez que você pegou no carro para dirigir? Como é que era? Você não sabia dirigir, tá? Eu tô dizendo naquele momento que você não sabia. Aí você pegou ali a primeira vez o carro. Ou com a autoescola, ou com um parente, não importa. Você entrou a primeira vez. Qual era a reação que o teu corpo manifestou? Quais eram as emoções que ele se manifestou? Provavelmente você ficou apreensiva, provavelmente você ficou nervosa, provavelmente você ficou... Quanta informação! Mas e hoje, você indo pro seu exame, é igual à primeira aula que você fez? Por que não? Porque existiu aqui um treino, tanto emocional, quanto realmente treino de prática. Mas o mais importante foi o emocional. Por quê? Porque quando você treina a reação, a sensação, você está fazendo o teu cérebro baixar os neurônios, baixar a emoção, fazer entender que aquilo é natural, aquilo é comum. E aí ele vai se acostumando. Por isso que quando você faz aula um dia antes do exame, no local do exame, você se sai muito bem. Você se sai ótimo. Olha, se o meu exame fosse hoje, estava feito. Aí chega no dia do exame, dá errado. Por quê? Porque você treina aula, e a aula você já está acostumado a treinar. Apesar de ser muito importante a aula sim, tá? Mas aqui nós estamos falando de treino para exame detalhado, exame emocional, tá? Então, neste momento aqui, o nosso foco é fazer o teu cérebro compreender que o exame também precisa ser treinado. E nem sempre é treinado com você realizando, mas você se colocando à disposição de ver como é que é o exame, tá? Então, se coloque aí realmente de frente ali com o exame, se coloque numa situação que você vai sentir a emoção do exame para você, de fato, ali realizar a sua prova com mais calma, tranquilidade, foco, prestar atenção nos detalhes. São várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, hoje eu conversei com uma pessoa que me disse assim: a minha namorada foi pro exame e chegou na hora do exame, a examinadora foi atender um telefone. Ela estava indo muito bem no exame, mas quando ela atendeu o telefone, a minha namorada perdeu o foco do exame. E aí ela ficou assim, e agora? Quando a mulher pediu para sair, né, porque ela tinha atendido o telefone, ela se confundiu toda, aí deixou o carro morrer, e aí aconteceu 1001 coisa, não conseguiu. E aí deu errado. Mas por quê? Porque ela estava apreensiva com o exame. Ela não estava percebendo a direção. Quando você faz esse treino, você está percebendo o dirigir. Você vai estar percebendo realmente você ali no comando. E aí o exame ele passa a ser apenas mais um fator que está ali. Ele não te incomoda mais, ele não te dói mais. Porque existiu ali todo um treino cerebral, emocional, tá? Psíquico, que vai fazer com que você de fato acalme aí e fique mais tranquilo. Tá bem? Bom, gente, olha só. Eu trouxe para vocês essa situação porque muitos alunos perguntam sobre isso. Muitas pessoas me falam: nossa, Flávia, eu não quero nem mais lá no local do exame, porque lá me deixa nervosa, eu não gosto nem de fazer aula mais lá, às vezes nem a aula a pessoa quer. Então, cuidado, existem coisas que nós precisamos ir quebrando. A autossabotagem é uma delas, tá bem?